Não quero citar aqui nome de país nenhum, mas o interesse no Brasil, por alguns poucos países, é enorme. Alguns países dependem de nós, do que nós produzimos aqui. E esses países pensam 50, 100 anos à frente. E nós aqui, infelizmente, quando muito, né, pensa em poucas semanas ou poucos dias depois. A gente não pode continuar vivendo assim, não. Hoje recebi o chefe da CIA americana, conversei muito com ele, reservadamente. Tá? E ninguém vive mais isolado, nem vocês. É bom interagir com o vizinho, com o cara da frente, no serviço, no trabalho. Verdade. E eu interajo com vários países aqui. A gente analisa, né? Não vou dizer que foi tratado com ele, mas a gente analisa aqui na América do Sul como estão as coisas. A Venezuela, a pessoa não aguenta falar mais, né? Mas olha a Argentina. Para onde está indo o Chile? O que aconteceu na Bolívia? Voltou a turma do Evo Morales. E mais ainda, a presidente que estava lá, um mandato tampão, está presa. Acusada de atos antidemocráticos. Estão sentindo alguma semelhança com o Brasil? É verdade. Tá indo no mesmo caminho, do jeito que eles querem, com né? todo respeito a vocês. Vocês são uma força, mas não decidem. Tá? É a nossa união que a gente vai garantir o que é de mais sagrado para todos nós, nossa liberdade. Verdade. Alguns querem que tome medidas drásticas, né? Olha, eu não vou chutar o pau da barraca, mas se chutarem, eu acho que a força é muito maior para o nosso lado. Está um grande jogo, né, geopolítico internacional, que tem um polo em grave conflagração com o outro, o primeiro e o segundo polos, que são os americanos e os chineses, e a disputa é por espaço vital. Mercado, espaço para transferências tecnológicas, influência geopolítica e militar. E veja, eu não estou falando aqui por qualquer tipo de paranoia. Eu sou obrigado a conhecer todo um mundo clandestino, conhecer pelo menos os barulhos, a fumaça, né, de uma guerra clandestina, de espionagem, de contra-espionagem, de disputa de propriedade intelectual, enfim, que é o que está no bastidor da grande luta internacional hoje. Né? Ela só aflora para a guerra aberta e despudorada quando esses mecanismos acabam não funcionando. Mas antes disso, eu deixo assim com certa clareza, com uma certa naturalidade, a compreensão no livro de que chegar no clube dos ricos industriais não é uma tarefa que ninguém vai nos permitir. E não é por imperialismo rasteiro, ao modo dos anos 70, 50 de ver. É porque cada indústria que o Brasil germinar aqui será uma indústria internacional que nós vamos deslocar, primeiro do mercado nacional brasileiro, que é um grande mercado, 210 milhões de consumidores potenciais, e segundo, o potencial de rivalizar em terceiros mercados. Um dos grandes erros do Brasil, dito até mesmo pelo ex-chanceler do Lula, Celso Amorim, foi achar que tudo é um mundo cor-de-rosa, e não ter investido em contra-espionagem. Meu pai, que morreu com 101 anos, e que tinha militado em várias organizações, ele dizia o seguinte: vocês estão cutucando a onça com vara curta. E de fato ele tinha razão. Mas não é que eu acho, a solução não é deixar de cutucar. A solução é estender um pouco a vara ou ter outros instrumentos de proteção. Então aí é que eu acho que nós, digamos, somos um pouco ingênuos. E o que o Beto fala da mídia, né, o que foi falado aqui, nós somos ingênuos e deixamos que essa reação, que era previsível, ocorresse. E nós nunca podíamos esperar. Nós tínhamos muito, eu acho que o próprio presidente Lula, né, eu não posso falar por ele, mas eu como ministro dele, agíamos de peito aberto, estava tudo dando certo, estava tudo ganhando, os investimentos estrangeiros no Brasil estavam aumentando, o Brasil estava participando dos fóruns internacionais, tudo correndo bem. Por que será que viria o que veio ocorrer? E essa expressão muito forte da guerra híbrida, que é o lawfare, veio ocorrer no Brasil de maneira tão forte, tão violenta. Os governos do PT acharam que estavam vivendo em um mundo onde todo mundo era amiguinho, principalmente o Obama, que o chamava de o cara. Uma semana depois de revelar que o governo dos Estados Unidos espionou a presidente Dilma, o Fantástico apresenta outro furo de reportagem. Documentos ultra-secretos entregues pelo ex-analista da Agência de Segurança Nacional americana, Edward Snowden, comprovam a Petrobras, a maior empresa brasileira, também foi espionada pelo governo americano. Um dos grandes interesses da espionagem americana no Brasil está longe do centro de poder, em alto mar, em águas profundas: o petróleo brasileiro. A rede privada de computadores da Petrobras é espionada pela NSA,
Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. A confirmação está em documentos ultrasecretos vazados por Edward Snowden, aos quais o Fantástico teve acesso exclusivo. Snowden, que era analista de inteligência contratado pela NSA, vazou esses documentos junto com milhares de outros em junho passado. Atualmente, ele está asilado na Rússia. No dia em que Dilma e Obama se encontraram, reportagem publicada simultaneamente por dois grandes jornais, o inglês The Guardian e o americano The New York Times, revelou que a NSA e a GCHQ inglesa quebram os códigos de comunicações protegidas de diversos provedores de internet, podendo assim espionar as comunicações de milhões de pessoas e também transações bancárias. A reportagem mostra que a criptografia, o sistema de códigos de proteção que é fornecido por algumas provedoras de internet, já vem com uma vulnerabilidade instalada de propósito pela NSA. Assim, os espiões conseguem entrar no sistema, bisbilhotar, copiar e até fazer alterações sem deixar rastros. Há sinais também de que alguns equipamentos de computador montados nos Estados Unidos já saem de fábrica com dispositivos de espionagem instalados. Brasil utiliza há mais de 60 anos criptografia de empresa que era controlada pela CIA, revelam documentos. Durante mais de 6 décadas, dos anos 1950 a 2018, a empresa de criptografia suíça Crypto AG forneceu a 120 países do mundo aparelhos de comunicação secreta, sem nunca revelar que tinha vínculos com a CIA. Enquanto chefes de Estado, líderes militares e diplomatas trocavam mensagens de alta importância estratégica acreditando estar em sigilo, na verdade eram espionados por agentes americanos. A Marinha, o Exército e o Itamaraty estiveram entre os clientes da empresa, mostram documentos inéditos descobertos por pesquisadores brasileiros e repassados ao Globo. A maioria das denúncias contra a Crypto AG foi publicada em fevereiro deste ano no Washington Post por Greg Miller, correspondente de Segurança Nacional do jornal, em parceria com a TV alemã ZDF. Porque os Estados Unidos naufragaram na fraude de 2008, na crise de 2008, e eles mandaram para a cadeia muita gente importante, mas salvaram as empresas. Aqui no Brasil, depois eu fui sabendo, o Sérgio Moro está a serviço dos órgãos de inteligência norte-americanos. Olha aqui, brasileiro que está me ouvindo. O Sérgio Moro trabalha, sabe para quem hoje? Para uma empresa americana que administra a massa falida da Odebrecht, que ele quebrou. E o Sérgio Moro saiu da toga para ser ministro de um governo que foi eleito ele porque ele condenou o outro a não CIA, ter direitos políticos. Hein? Da CIA, NSA, essas coisas? NSA e CIA, né? Exatamente. A revista Época, e não repercutiu nada, publicou entrevista dessas pessoas para ir no Google, do embaixador americano no Brasil, em que ele diz claramente que o Departamento de Estado estava muito incomodado com a projeção de poder do Lula e do PT na América Latina e desenhava que a forma de fazer essa projeção de poder era financiar empresas brasileiras que iam atuar como empreiteira nos países periféricos do Brasil, né, vizinhos ao Brasil, e isso com dinheiro público e suborno. Esse embaixador deu essa declaração no Brasil. Por isso nós temos que ter um serviço de inteligência e contra-inteligência que hoje nós não temos. Quando eu vejo o Bolsonaro, e aí é só para testemunhar o argumento, né, fazer aquele discurso patético de que não tem informação, né, aquilo ali é só a caricatura de uma tragédia estratégica do Brasil. O Brasil não tendo projeto, não tem inteligência. Uhum. E não tem contra-inteligência. Deixa eu lhe dizer, o Brasil aceitou unilateralmente, né, sem conversar, sem audiência do Congresso Nacional, os nossos governantes, que uma lei americana determinou, eu reflito isso também no livro, determinou o seguinte, que qualquer empresa brasileira ou do mundo que opere no mercado americano ou que tenha ações registradas na Bolsa de Nova York, são jurisdicionáveis pela justiça americana. E aí, antes que a Boeing assaltasse a Embraer, com a colaboração entreguista de apátridas do nosso país, a justiça americana determinou intervenção e meteu um cara lá dentro. No governo da Dilma, os americanos determinaram um interventor por ordem da justiça americana dentro da Petrobras. A própria Dilma estava sendo grampeada pelo Serviço de Inteligência Americana. Eu conheço, não é, o escândalo do Civan. Lá atrás, o Civan, o Serviço de Inteligência norte-americano, pilhou até uma conversa que ficou famosa entre a Lúcia,
Flecha de Mello, que era mulher do Paulo de Tarso, um grande, um extraordinário ator, Lúcia, né? Que era muito amiga da Lady Di, da princesa Diana, e elas conversavam, né? E essa conversa caiu nessa malha. E basicamente eu conheço o assunto porque eu era ministro da Fazenda, ali no fim de 94, quando o Itamar Franco voltou da Flórida furioso, porque o Clinton pegou o Fernando Henrique e ele ali no canto da parede e meteu assim, sem dó nem para quê, nenhum cuidado diplomático, a exigência de que nós não fizéssemos licitação e entregássemos o Civan para a Raytheon, que é uma empresa americana. É assim que a vida é. A gente não tem que ter susto com isso. Nós temos que ter uma estrutura de inteligência e contra-inteligência para proteger o interesse nacional brasileiro e buscar nas relações internacionais do Brasil. Sempre haverá muita tensão, porque ninguém vai aceitar que apareça um concorrente. Então, ou a gente se compenetra, porque se você não tiver as tensões sendo reveladas, é porque o que está nos governando está servindo a outro governo que não ao nosso. A outra nação, ao interesse de outra nação que não a nossa. Eu digo isso no livro também. Então, veja, a China tem uma relação conosco muito complexa. Ela não vai querer que o Brasil se industrialize. Ela quer que o Brasil seja um grande buraco mineral e de petróleo e uma fazenda de proteína. Cabe ao Brasil dizer, não, China, nós vamos garantir para vocês os minérios, o petróleo, está aqui os contratos de longo prazo, o governo vai avalizar, vamos proteger vocês de oscilações especulativas de preço, mas vocês, em troca, vão nos dar regime de preferência comercial industriais. Nesse complexo A, B, C e D, cotas assim, assim, assado e tal. Eles sabem, eles conhecem essa linguagem. É isso que os americanos estão fazendo com eles hoje.